E aí, chegados, prazer, eu sou o Mário, um dos chegados. O outro chegado é o meu irmão, meu brother, que provavelmente em algum dia ele vai aparecer. Hoje eu vou trazer para vocês as principais perguntas que nós tivemos sobre o XOS, GPS XOS. Ele já teve mais de 600 comentários lá no vídeo dele, então eu trouxe as principais dúvidas, a gente reuniu as principais dúvidas e eu vou trazer para vocês agora. Vamos lá, chegado para a primeira dúvida e aqui a gente mais recebeu. Como configurar o tamanho da roda? O tamanho da roda não necessariamente ele é obrigatório. Ele vai fazer diferença quando você usa sensor de velocidade. E aí quando você for usar o GPS indoor num rolo de treinamento, e aí o sensor de velocidade irá fazer o cálculo junto com o tamanho da roda. E eu vou mostrar para vocês agora como é que faz a primeira configuração, que é o tamanho da roda. Eu já estou com ele ligado. O que eu vou fazer? Eu vou apertar os dois botões e segurar. Ele apareceu a primeira tela de configurar sensores. Eu vou apertar o botão de ligar novamente. Esse aqui é o tamanho da roda. P1 é o tamanho da roda. E aí você aperta play para mudar o tamanho, o botão de ligar para ir alterando as casas, e aqui eu vou alterando até eu chegar no último. Depois que chegar no último, que eu apertar o botão de novo, ele vai passar para a próxima configuração, para a próxima, para a próxima. Eu vou apertar e segurar. Pronto, eu acabei de fazer a configuração do tamanho da roda, ok? Bom, chegados, agora vamos para a segunda dúvida. Como configurar sensores no XOS G+, apenas no G+, tá? No G a gente não tem sensor, então vamos lá. Novamente eu vou clicar e apertar duas vezes o botão, espera alguns segundos, ele vai aparecer essa tela. Eu tenho aqui um sensor da Magenta, esse aqui, ele é até novo, nunca foi usado. Então eu vou ligar ele aqui, ele é sensor de cadência e velocidade, dependendo da posição que você colocar ele, ele vai medir cadência. Se você colocar, ele está sem bateria ainda, mas se você colocar ele deitado, ele vai medir velocidade, porque ele vai no cubo. E se você botar ele em pé, ele vai medir cadência, porque ele vai no pé de vela, ele vai em pé. Então eu vou colocar a bateria dele aqui. Já vou ligar ele, já está ligado. Vou botar ele em pezinho assim, para ver se a gente consegue. Ó, se vocês verem, o zerozinho da cadência, tá vendo embaixo? Que já apareceu. Se ele fizer esse movimento, que seria o movimento de pé de vela, ele vai medir a cadência. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu fiz igual mesmo. Já tá aparecendo aqui, ó. Eu tô girando ele assim, ó. Ele já apareceu ali a cadência. 14. Beleza? Agora eu vou ensinar para vocês como desconfigurar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, se eu apertar aqui e segurar, eu vou estar salvando a configuração. Salvou. Quando eu olho aqui na tela, tá vendo que aqui eu tenho uma imagenzinha, um pé de vela pequenininho, significa que esse sensor está configurado. Igualmente, se tiver a velocidade aqui em cima, um sensor de velocidade aqui em cima e um sensor de frequência cardíaca, ele vai aparecer um símbolozinho do coraçãozinho aqui em cima, do tipo um velocímetrozinho. Agora está configurado esse sensor como cadência. Só que agora eu quero desconfigurar esse sensor, porque estragou, porque eu quero trocar por qualquer outro motivo. O que eu vou fazer? Vou apertar de novo os dois botões por alguns segundos. Ele já está piscando aqui, ele reconheceu. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o sensor. Vou arrancar a bateria aqui dele. Sensor desligado. Agora ele sumiu. Está piscando novamente. Deixa eu botar mais para cá para focar. Ele sumiu. Se eu apertar o botão de ligar aqui e segurar, pronto. Ele desconfigurou o sensor. Simples. Simples, simples, simples. Chegados, qual é a próxima dúvida? Como configurar o horário do GPS XOS? Choveu de dúvida como configurar. E eu vou ensinar para vocês agora. A única coisa que você precisa configurar no GPS é a sua time zone, a sua zona
de onde você está, do seu estado, da sua região. E como é que você faz isso? Novamente, apertar os dois botões. Agora eu vou apertar o botão de ligar aqui, ó. Ele vai para o P1, vai para o P2. O P2 é se você quiser configurar milhas, aqui é milhas ou quilômetros por hora. E o próximo é a time zone. Se vocês verem, está -3, é minha time zone. É meu fuso horário, é -3. Se o seu fuso horário for qualquer outro, é só você mudar. Vai apertando o play até chegar o seu fuso horário. No caso aqui da minha região é -3. Se você é numa região -4 ou -5, é só você colocar. E aí o horário do seu GPS vai ficar correto. E outra coisa, quando você usa a luz automática, ele usa o seu horário para poder acender e desligar a luz, tá? Então fiquem atentos na time zone, porque quando a luz é automática, ele usa o seu horário para poder desligar e acender a luz durante a pedalada, durante o uso do GPS, beleza? Agora depois que eu configurei a time zone, eu vou apertar novamente o power e segurar. Ele vai voltar para a tela inicial, pronto. Está configurado a sua hora. Chegados, a próxima dúvida é a diferença do GPS XOS G e GMAS. Eu não tenho o G aqui nesse momento, em algum momento eu já tive, mas hoje eu não tenho o G, só tenho o GMAS. Mas a principal diferença entre os dois, a principal e na verdade eu acredito que seja a única, é o seguinte. Sensores. O GPS G, ele não conecta sensores. Só é o GPS. Ele marca a velocidade, ele marca a altimetria, ele vai marcar todo o seu trajeto. E quando você subir para o Strava, ele vai ter os segmentos, mas ele não consegue marcar frequência cardíaca e nem cadência. O G+, que é nesse caso, eu tenho a conexão ANT+, que é um padrão de comunicação. Então ele aceita sensor de cadência, no caso de velocidade, que aí você pode usar o GPS no rolo, e sensor de frequência cardíaca. E se você tiver esses sensores, se você tiver todos os sensores conectados ao seu GPS, quando você marcar a sua atividade, que você subir a sua atividade para o Strava vai conseguir. Se você tiver zonas lá no Strava, ele vai definir as zonas, ele vai mostrar o seu RPM médio, seu RPM máximo. Aqui no aplicativo do XOS também vai mostrar. Mas lá no Strava também vai todas essas informações. Então a principal diferença é G+, recebe conexão ANT+, de sensores, e G é só o GPS. Ele marca a velocidade, ele marca a altimetria, marca basicamente tudo, só não vai marcar a frequência cardíaca e a sua cadência, beleza? Aproveitando, falando sobre sensores, uma pergunta que apareceu muito é se o GPS mostra zonas cardíacas. Bom, galera, esse GPS não mostra zonas cardíacas. Vamos ser bem sinceros, esse é um GPS de entrada. Então, ele vai basicamente fazer a função mínima, que é marcar a sua atividade, sem você precisar de um relógio, de um celular, de nada, para facilitar. Então, você vai ter aqui na tela, pode ter a frequência momentânea ou a cadência momentânea, velocidade, o tempo e a distância. Se você mudar a tela, você tem a média do batimento cardíaco, a média da cadência, e se você apertar novamente, eu vou ter as máximas. Então a zona, se você está zona 1, zona 2, zona 3, isso ele não faz. Bom, chegados, a próxima dúvida é se eu consigo baixar a atividade do XOS pelo computador. Então, você consegue. Você pluga o cabozinho USB aqui, pluga no seu computador, ele vai aparecer como se fosse um pendrive. E lá dentro de uma pasta vai ter suas atividades, que aí você vai poder, por exemplo, subir direto para o Strava. Só que convenhamos, né, galera? Você vai comprar um GPS com Bluetooth para poder conectar o cabo e poder baixar a atividade? Não sei se faria muito sentido, mas ele tem essa opção, beleza? Outra dúvida chegada é sobre a altimetria. Ele tem uma das telas aqui que aparece a altimetria, e aqui seria a altimetria acumulada do trajeto que você fez, tá? Ele não mostra em qual nível do mar você está. Próxima dúvida chegadas é sobre a sincronização. Então, o XOS, igual eu falei, ele é um GPS de entrada, então pode acontecer alguns problemas de sincronização do GPS com o aplicativo ou do aplicativo com o Strava. Então eu vou mostrar para vocês o que eu faço e que funciona. Eu ligo o GPS,
abro o aplicativo, eu não tenho como abrir o aplicativo agora, mas eu abro o aplicativo, conecto o GPS ao aplicativo e coloco Sync na primeira telinha. E aí, agora embaixo os ícones tem o segundo ícone, o terceiro ícone na verdade é o Workouts, que são as suas atividades. E lá nas Workouts aparecem em listas as suas atividades. E onde aparece o mapinha, quando ela não sincroniza, ela aparece uma nuvenzinha com um risco. Isso acontece quando ela não sincronizou. O celular baixou a atividade, o aplicativo baixou a atividade do GPS, mas ele não conseguiu sincronizar nem mesmo com o aplicativo SHOS. Então o que você tem que fazer? Clique em Workouts, clica naquela nuvenzinha, ela vai aparecer um símbolozinho verde escrito Sync, ele está sincronizando, você espera, ele vai sincronizar. Em relação à sincronização do Strava, o que acontece é que às vezes ela demora um pouco. Só que lá quando você conecta o Strava, o aplicativo já avisa que ele demora de 2 a 5 minutos para sincronizar com o Strava. Então, o que é que eu faço? Quando eu sincronizo uma atividade e ela está no aplicativo, já sincronizada no aplicativo, eu abro a atividade, dou uma olhada na atividade, eu fico ali com a tela do aplicativo aberta, até que a notificação de que a sua atividade está no Strava, ela apareça. Normalmente isso não demora nem um minuto, mas acontece casos de demorar 2 minutos, até 3 minutos, já fiquei com a tela ali aberta para poder sincronizar. Se não sincronizar, eu fecho o aplicativo e abro novamente. Mas minhas atividades nunca deixaram de ser sincronizadas, nem no aplicativo do SHOS e nem no Strava. Galera, uma dúvida muito grande que o pessoal mandou nos comentários é sobre o sinal do GPS. Eu já vi casos presenciais que o GPS estava comigo, que o sinal realmente não pegava. Então eu vou ensinar para vocês uma prática que eu usei em alguns colegas que têm o mesmo GPS que tiveram esse problema. Eu ligo o GPS, aqui em cima ele está piscando GPS, tá? O que eu faço? O pessoal não, por exemplo, liga e fica esperando o GPS sincronizar e às vezes ele não sincroniza. O que eu faço? Eu vou e aperto o play. Aperto o play e saio andando. Boto numa bike, eu fico andando de pé ali. Aqui eu estou numa área coberta, ele vai demorar a achar GPS, tá? Não tem como. Quando você está debaixo do telhado, alguma coisa assim, normalmente ele demora mais tempo. Às vezes nem encontra. Então a recomendação é aperta o play, bota na bike e vai andar ali. Andar na porta de casa ou na porta da loja onde você estiver, até ele apitar. A hora que ele apitar e começar a marcar a velocidade, isso significa que ele encontrou o GPS. Porque por mais que você aperte o play, se ele não tiver encontrado sinal de GPS e você não tiver sensor de velocidade, ele não vai dar velocidade para você. Porque ele não tem GPS para poder fazer as sincronizações, fazer o triangulamento e gerar a velocidade que você está. Então você liga o seu GPS, aperta o play, ele vai estar aqui com o... Deixa eu botar aqui no velocidade, speed e o sinal do GPS piscando. E vai andar. Ele vai dar um pip, vai dar um apito, e aí o sinal do GPS vai subir para 1, 2 ou 3 pontinhos, vai parar de piscar o sinal do GPS, e aí a sua velocidade vai começar a aparecer se você já estiver em movimento. Então essa é a dica. Liga o GPS, aperta o play e vai andar. E espera ele sincronizar e aparecer o sinal de GPS travado aqui, sem piscar. O meu normalmente não demora. O que eu faço? Coloco ele na bike, ligo ele e vou caçar minha sapatilha. A bike geralmente já está numa área, ou na área já, que não tem paredes em volta, já tem uma área que o sinal facilite conectando o GPS. Quando eu vou para a bike, o sinal do GPS já está travado, eu só aperto o play e ele já vai iniciar a atividade. Bom, chegado, uma das questões também que foram levantadas é se o GPS, o G, no G+, no caso, se conecta a smartwatch, Mi Band, principalmente Mi Band, teve muitas perguntas de Mi Band, para poder medir o batimento cardíaco. E o que eu tenho para falar para vocês é que não conecta, tá? Quando eu falei dos sensores, o sensor é padrão ANT+. Então, você vai precisar ter uma cinta cardíaca ANT+, ou um sensor de velocidade ou de cadência ANT+. Se não for esse padrão, você não vai conseguir conectar, tá? Então, não conecta na Mi Band.
Chegados, e para finalizar o vídeo de hoje, como o GPS está até hoje. Eu uso ele há um pouco mais de um ano. E o que eu tenho para falar? Depois de algumas atualizações no aplicativo, eu achei que o aplicativo melhorou bastante a conexão e a sincronização do aplicativo e do Strava. O GPS em relação à bateria continua com a mesma durabilidade, nunca tive problema com isso e eu uso bastante, até no mínimo 2 vezes por semana eu uso ele, então ele sempre tem, eu tô carregando ele. Então, para mim, esse GPS SHOS, principalmente o G+, que conecta o G+, que conecta a cinta e a frequência cardíaca e a cadência, o custo-benefício dele é excelente. Para mim, hoje não tem igual. O pessoal pergunta muito sobre o G-Sport, sobre o Brighton, sobre outros GPS. Já usei o Brighton e já usei o G-Sport. O G-Sport é igual a ele e o Brighton é melhor. Só que o valor do Brighton é um pouco maior. Então, em relação a custo-benefício para atividades básicas que você quer no máximo colocar a frequência cardíaca e cadência, esse GPS é o melhor até hoje que eu testei. Fica a dica sobre o SHOS é muito bom, custo-benefício é excelente, apesar dele não ter todas as funções que um Garmin tem, até que um Brighton tenha, mas em relação ao custo-benefício, nota 10. Muito obrigado por acompanhar a gente, não esqueça de deixar seu comentário, que a gente tenta responder todos, a gente às vezes não consegue porque são muitos. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com esse vídeo com aquele seu amigo que tem um SHOS ou está com alguma dúvida em relação ao SHOS. E não se esqueça também de se inscrever. Se inscreva e acompanhe nossos vídeos. Valeu, obrigado. Aí você pega o link e manda para aquele seu amigo pau de rato que não tem um GPS simples desse que é R$200 e fica levando o celular para molhar, cair e quebrar.